aqui, ó, a dica para decisões complexas, na minha visão, é que algumas coisas que nos construíram como profissional, elas têm que ser abandonadas. Por exemplo, a gente estava falando muito sobre multidisciplinaridade, onde o líder conhece de tudo, sabe tudo. Cara, em tempos de decisões complexas, você precisa confiar em especialistas. Você tem que se cercar de pessoas que dominam alguns temas do conhecimento humano. Você tem que ouvir o pessoal da saúde, você tem que ouvir o pessoal da economia, você tem que ouvir a sociologia, a antropologia, você tem que buscar, ou seja, cada um tem que cumprir um papel diante de decisões extremas e complexas. Então você não pode assumir o peso de uma decisão por um único ponto de vista. A gente tem que ter, é a lógica de dinâmicas governantes, né? Você tem que tentar chegar no melhor resultado possível, que não é o 100%. Você vai ter que encontrar o meio termo, assim, ó, o ponto ótimo dessa equação de decisão complexa. Então, assim, ouça os especialistas. É mais ou menos a gente voltando naquele conceito de liderança situacional, né? Ou seja, eu sou o CEO de uma empresa. De repente, o prédio começou a pegar fogo. Quem é a melhor pessoa para liderar? O chefe da brigada de incêndio. Porque ele entende de incêndio, ele entende de saída, ele entende de como preparar o pessoal, de rota de fuga. Então, você não é mais o CEO. Confie no especialista que ele vai te dar o direcionamento. Então, em casos extremos, você tem que ter comitês, você tem que... Ah, e outra coisa muito importante, escolher quem você ouve, porque nesse momento também as vozes são extremas. Se o líder não tiver foco e escolher quem tem autoridade para falar para ele, para dar as dicas, se cercar de pessoas boas, né? Esse é um referencial. Eu até usei o caso do Winston Churchill, né, que também é excelente, quando o Churchill estava prestes a decidir sobre se fazia acordos de paz com a Alemanha ou se ia para a guerra. Primeiro ele construiu um comitê de guerra, ouvia as pessoas confiáveis, e olha só que interessante, ele convidou também para fazer parte do comitê os inimigos dele, aquelas pessoas que ele sabia que eram contrárias à posição dele, para ter perto dele, para ouvir o outro lado da história. Tem aquele outro filme que é muito legal assistir, que é A Hora Mais Escura, né, The Darkest Hour, conta a história do Churchill, até o momento que o próprio rei falou para ele, cara, tá faltando você ouvir uma parte importantíssima, o povo. E ele vai para o metrô e ouve as pessoas. Então, assim, se você não tiver a habilidade de escutar especialistas, ouvir pessoas que você confia, focar, né, você dificilmente vai sair de uma equação complexa ouvindo essa barulheira toda que a gente está ouvindo hoje.